Olá, eu sou a professora Mariana e te convido a praticar a contabilidade societária através de um exercício prático que vai trabalhar o encerramento do exercício, considerando o registro do imposto de renda e da contribuição social, considerando o cálculo e o registro, o lançamento contábil das participações e a elaboração da demonstração do resultado e da nota explicativa da receita. Vamos descomplicar? Vamos supor que somos os contadores da companhia Ultra SA. Eu já abri meu Excel, te convido a abrir o teu Excel também e acompanhar passo a passo o desenvolvimento do encerramento do exercício dessa companhia. Bom, temos aqui um conjunto de saldos contábeis, tá? Que essa companhia apresentou em 31 de dezembro de 2021. Então, nós temos aqui vendas canceladas, custo das mercadorias vendidas, despesas com vendas, receitas financeiras, tributos sobre vendas, despesas administrativas, receita bruta de vendas, capital social, ajuste de avaliação patrimonial e prejuízo acumulado. Então, aqui a gente pode perceber que temos contas patrimoniais e contas de resultado. E aí a gente já pode iniciar separando aqui o que são contas de patrimônio e quais são as contas de resultado. Então, eu tenho aqui 3 contas que eu pintei de azul, que são as contas de capital social, ajuste de avaliação patrimonial e prejuízos acumulados. Essas contas estão no patrimônio líquido da companhia Ultra em 31 de dezembro. Percebe que as demais contas aqui, com saldos, elas são contas de resultado. E são esses que eu preciso fazer o encerramento para poder apurar o lucro ou prejuízo dessa companhia. Mas temos que ter algumas informações para que a gente faça isso. Primeiro, a despesa com imposto de renda e contribuição social a pagar no próximo exercício, ou seja, eu vou apurar com a competência aqui de 2021 e vou fazer o lançamento, no passivo a pagar dessa minha tributação sobre a renda. Então, essa despesa com imposto de renda e contribuição social corresponde a 24% do resultado apurado. Considere o total de adições 800 e exclusões igual a 500 e que não há prejuízos fiscais a compensar, ok? Então, aqui eu tenho informações, tá? Lembrando que, como o exercício aqui, a proposta desse exercício é trabalhar o encerramento do exercício, é trabalhar a ida ao livro fiscal e a volta para a contabilidade de uma maneira bem superficial, tá? Porque o objetivo geral aqui é trabalhar a contabilidade societária e os lançamentos, e não desenvolver um exercício aprofundado que vá considerar toda a legislação tributária de imposto de renda e contribuição social. Então, como aqui não é o nosso foco, tá, a grosso modo, colocado aqui. 24% é o total, tá? E que a gente tem algumas adições e exclusões para fazer. Bom, as participações sobre o lucro definidas em estatuto da companhia são as seguintes. Eu tenho empregados, 6%, partes beneficiárias, 5%, administradores, 3% e debentures, 8%. Ok? Então, aqui eu tenho todas essas informações que eu preciso considerar na hora de fazer o cálculo, e o posterior registro das minhas participações. O que o exercício pede? Ele traz aqui um passo a passo, tá? Já um roteiro, como a gente deve trabalhar com essas informações todas. Primeiro, insira as contas de resultado em Razonete e encerre-as na ARE. O que é a ARE? A ARE é a apuração do resultado do exercício. É uma conta transitória em que a gente vai encerrar o nosso exercício em 31 de dezembro e lançar essas contas, fazer esse encerramento, essas contrapartidas desse encerramento nessa conta transitória e que ela também vai se encerrar no momento posterior, trazendo esse resultado, esse saldo líquido que ficou dessa conta, a diferença entre os débitos e créditos, lá para o patrimônio líquido,
ok? Então, se na conta de apuração do resultado do exercício, né, se na área sobrou mais débitos do que créditos, significa que eu tive mais custos e despesas do que receitas. Então, eu vou fazer esse encerramento da área lá para o patrimônio líquido na forma de um prejuízo. E se eu tive mais saldos credores no meu resultado do que devedores, significa que eu tive mais receitas, né? E essas receitas vão terminar com o saldo da área credora, pois as receitas têm natureza credora. E quando eu for encerrar a área para trazer esse saldo para o PL, vai ser um saldo de lucro. Então, o meu desempenho da empresa vai ser positivo, vai ser de lucro, ok? Depois, calcule a despesa com imposto de renda e contribuição social, numa base de cálculo separado. Em seguida, indique o lançamento no formato do livro diário, faça o lançamento em razonetes e encerre a contrapartida do resultado na área. Então, por que aqui ela é de forma parcial? Porque faltam ainda dois lançamentos, né? Que são os lançamentos que são feitos por último, né? No fechamento do ano. Então, calculou a despesa com imposto de renda e contribuição social, abre o razonete, faz o lançamento contábil, ok? E essa conta de resultado não pode ficar aberta, então por isso ela deve ser encerrada contra a área também, assim como as demais. E as participações é a mesma lógica. Vamos calcular as participações, vai gerar um débito e um crédito em relação às participações, e aí a gente vai encerrar aquele débito de despesa com participações contra a conta ARE, né? Que aí sim eu vou ter lá o meu lucro líquido do exercício, ou o meu prejuízo já com todos os lançamentos de resultado lá na ARE, e aí eu vou estar apta a poder levar aquele saldo líquido da ARE para patrimônio líquido. Depois que eu fiz isso, né, que eu encerrei a área e fiz o lançamento para patrimônio líquido, aí sim eu posso fazer a nota explicativa de reconciliação da receita e a demonstração do resultado. Bom, então eu vou iniciar trazendo todas as contas de resultado para os seus razonetes. Então, eu vou inserir aqui meus razonetes e vou criar um razonete para cada conta contábil, ok? Eu vou botar aqui. Vou vir aqui no Excel, montar os meus razonetes, vendas canceladas. Então, vendas canceladas é uma conta devedora, né? É uma conta que está diminuindo da receita bruta. Então, eu já venho aqui trazendo o saldo inicial de vendas canceladas. Aí, vou copiar e colar aqui para facilitar o meu trabalho. E vamos lá. Custo das mercadorias vendidas, tá? Também é uma conta devedora, então já vou botar o meu saldo aqui. Vou copiar também. Tá? Vou fazer para cá. As minhas despesas com vendas, né? Então, vou botar aqui 5.680 de natureza devedora. A gente pode mesclar as células para ficar mais apresentável aqui o meu exercício. Vou dar sequência com os demais razonetes. O que mais que a gente tem aqui? Pela ordem, as receitas financeiras. Lembrando que receitas financeiras são contas de natureza credora, certo? Então, eu vou creditar aqui em 1.000 o meu resultado. Tributo sobre vendas. Vamos copiar aqui. Tributo sobre vendas. É uma conta de natureza devedora, né? Uma dedução da receita bruta. Então, o exercício está me trazendo aqui elementos para eu poder fazer também a nota explicativa da receita, certo? Vamos agora para as despesas administrativas.
3.990. E a minha receita bruta de vendas. Uma conta de natureza credora. Ok? Então, o que o exercício nos coloca? Que inicialmente precisamos, então, lançar essas contas de resultado, né? Na conta de apuração do resultado do exercício, ou seja, na conta ARI. Então, nesse momento, eu vou fazer o encerramento das contas de resultado para a conta de apuração do resultado do exercício. Então, eu vou criar aqui a conta ARE, tá? Apuração do resultado do exercício. Ela vai receber débitos e créditos, né, das contas de resultado. Então, eu vou começar fazendo esses lançamentos, tá? Eu tenho o hábito de iniciar com a receita bruta de vendas, e aí eu já pego a outra receita que eu vejo que tem, outras receitas ou receita financeira, para que eu não me confunda lá no final do exercício e deixe essas receitas para depois ou acabe debitando a área de forma incorreta com essas receitas. Então, todo lançamento que vai para a área também recebe um débito e um crédito, tá? Então, não é jogar um saldo na área. Não, tu precisa ter o débito e o crédito correspondente na área. Então, aqui no caso, para eu encerrar uma conta de receita bruta, que é credora, eu preciso debitar. Eu vou chamar de lançamento 1. Então, eu debitei aqui, eu credito a área. Então, geralmente, sempre acostumem-se a pegar o saldo correspondente aqui através das fórmulas, tá? Que vai facilitar. Então, fiz aqui meu primeiro lançamento. Aqui eu também tenho receitas, né? Receitas financeiras. Então, eu vou debitar a receita e vou creditar minha área. Ok? Então, aqui eu vou chamar de lançamento 2. Agora, eu tenho a informação aqui das contas de despesa. Então, agora eu não preciso mais me preocupar, né? Em relação ao lançamento. Eu sei que essas contas que me restaram são de natureza devedora, portanto, eu vou creditá-las. Então, aqui, ó, vendas canceladas, então eu vou chamar de lançamento 3, né? Então, eu creditei aqui e debitei aqui. Aí eu sempre puxo a contrapartida, porque se eu identificar um possível erro depois, né, quando eu for efetuar mais adiante meu exercício, eu consigo rastrear e eu posso só alterando o número original, já altera a sua vinculação das fórmulas, tá? Então, aqui, vou acreditar o custo da mercadoria vendida, vou chamar de lançamento 4, vou botar aqui a formatação para ficar bacana de entender depois, tá? Então, aqui vou puxar o lançamento 4. Aqui, despesas com vendas, vou puxar o lançamento 5. Vou pegar aqui a formatação no pincelzinho. O lançamento 6 aqui nos tributos sobre as vendas, lançamento 6. Então, eu creditei, eu debito a área. Aqui é o lançamento 5, 6. Eu credito a área aqui, certo? Despesas administrativas. Vamos fazer o mesmo procedimento. Aqui eu estou com o lançamento 7. E aí eu lanço o débito correspondente ao crédito do zeramento dessa conta na minha área. Pronto. Aqui eu tenho, então, encerrada todas as minhas contas de resultado, tá? Tem que atentar, porque o exercício trouxe essas contas patrimoniais. Contas patrimoniais correspondem à posição patrimonial e financeira da empresa. Não são contas de desempenho. Então, eu não posso confundir as contas de desempenho, que são as contas de resultado, que vai me trazer informação se a empresa teve lucro ou prejuízo num determinado período, com contas patrimoniais, que apresentam uma posição patrimonial ou financeira da entidade, tá? Então, eu não posso fazer encerramento dessas contas aqui. Bom,
Com isso, então, deixa eu trazer mais para cima aqui, eu vou gerar um subtotal no meu razonete, tá? Eu vou ver quanto que eu tenho de créditos e quanto que eu tenho de débitos, tá? Ó, eu tenho mais créditos do que débitos, portanto, eu tenho lucro. O lucro da minha empresa deu 7.705, certo? Ok. Qual o próximo passo que eu devo fazer, então? Aqui, ó, insira as contas de resultado em razonete e as encerre na área, de forma parcial. Por que parcial? Porque eu tenho a despesa com imposto de renda, eu tenho a despesa com participações, que ainda fazem parte do meu resultado, ainda vão diminuir o meu lucro, né? São participações que eu tenho a pagar e são o imposto de renda e a contribuição social que eu ainda tenho a pagar. Então, agora eu vou fazer o cálculo da despesa com imposto de renda e contribuição social, base de cálculo em separado. O que o exercício quer dizer aqui? Que a gente precisa agora sair da contabilidade e montar uma base de cálculo para os meus tributos. Então, eu vou criar aqui livro de apuração do lucro real. Então, eu tenho o lucro contábil, tá? Aqui, 7.705, e o meu objetivo é chegar no lucro real, tá? É um lucro ajustado, de acordo com o regulamento do imposto de renda. Então, eu tenho o meu lucro contábil e eu vou chegar no meu lucro real. Esse lucro real, que é o lucro ajustado, né, pelas necessidades que a Receita Federal impõe, ele é que vai receber, né, a alíquota do imposto. Então, é ele que vai ser a minha base de cálculo dos 24% aqui, né, no exercício, como eu mencionei anteriormente. Então, a gente vai ter aqui, ó, a gente pode chamar de LAIR, tá? Mas a gente chama lucro antes do imposto de renda, tá? O LAIR. Então, vou botar aqui, ó, lucro antes do IR e contribuição social do lucro líquido. Aí pode ser chamado de LAIR. E vou deixar a formataçãozinha normal. Lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Qual é esse lucro? 7.705, ok? E aí eu vou ter as adições e vou ter exclusões, que são itens, né? As adições, por exemplo, são lançamentos contábeis ao longo do exercício que a Receita Federal considera como indedutível, ou seja, ela não permite que esse desconto atinja a base de cálculo do imposto. Esses valores diminuíram a base de cálculo do imposto, né, do lucro, e aí, consequentemente, diminui o imposto que ela vai receber. Então, existem algumas despesas indedutíveis que ela não aceita. Então, ela pede para adicionar. E no exercício, esse valor das adições, vamos conferir lá, é 800, tá? Então, isso aqui eu pegaria. Aqui eu vou digitar, ok? Porque é um dado do exercício e as exclusões é 500. Diz que tu pode excluir eles não vão ser tributados, ok? Então, tu faz aqui o cálculo do lucro real, que é o lucro contábil mais adições menos as exclusões. Então, aqui eu vou ter o meu lucro real, que é a mesma coisa, né? Vou botar aqui, que é o lucro fiscal, tá? Esse aqui é o valor que eu vou tributar. Então, a Receita Federal pede que tu pegue o lucro contábil, faça alguns ajustes e aí sim tu vai ter a tua base tributável. O imposto de renda é 15%, a contribuição social é 9%. Existe toda uma forma de cálculo, né, embasada no regulamento do imposto de renda aqui, que eu não vou entrar nessa questão, ok? Aqui a gente está buscando entender o mecanismo do encerramento do exercício, ok?
Então, a grosso modo aqui, ambos os impostos serão, o imposto e a contribuição social serão 24%, aplica 24% e deu, ok? O exercício pede, então, além disso, para que a partir de agora tu faça, indique, né, o lançamento que deve ser efetuado. Então, vai ser um débito na minha despesa com imposto de renda e contribuição social, e eu vou ter um crédito lá no meu a pagar, ok? Então, a competência dessa despesa é 2021, mas eu vou pagar, o vencimento dela é para 2022, então ela vai ficar no meu passivo, é uma obrigação que eu vou ter para pagar. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido a pagar, ok? E aqui, 1.921 e, obviamente, o mesmo valor no crédito, ok? Então, aqui é a indicação do lançamento contábil dessa minha despesa, certo? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso lançar na minha contabilidade essa despesa e esse a pagar. Então, eu vou criar aqui os razonetes, tá? Deixa eu puxar daqui. Vou lá, despesa com IR e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, essa despesa ela vem aqui no débito, 1921, tá? Vou chamar de lançamento 8, azulzinho. E vou fazer a contrapartida dessa conta. Ó. Imposto de renda e contribuição social a pagar. Então, eu vou ter aqui um lançamento a crédito correspondente ao lançamento 8, ok? Lançamento 8. Até aí, já fizemos esse lançamento. Porém, percebe que eu tenho uma despesa aqui que precisa ser encerrada, certo? Ela não pode ficar aberta, ela também precisa ser encerrada contra a ARI. E como eu falei anteriormente, esse lançamento da ARI é uma contrapartida de um débito ou de um crédito. Eu não posso simplesmente levar um valor qualquer para a área e dizer, ó, tá ali. Não, eu preciso do lançamento contábil. Então, essa conta é a débito porque é despesa, então o que a gente vai fazer? Vai creditar ela, vou chamar de lançamento 9, e vou debitar a minha área, lançamento 9, ok? Agora sim, eu tenho aqui uma conta de passivo, ok? Essa conta aqui eu não vou encerrar, é a posição que eu tenho a pagar, ok? Geralmente, esse registro aqui, ele ocorre no ano subsequente, né? Lá em janeiro, depois que toda a contabilidade estiver fechada, né? De dezembro. Então, por isso que em 31 de dezembro eu vou ter um a pagar aqui, que eu vou pagar no ano subsequente, ok? Bom, então tá, vamos ver aqui após a minha despesa com imposto de renda, com quanto eu fiquei aqui na minha área, ou seja, do meu lucro, né? Eu fiquei com 5.783,80, certo? Então, nesse momento, eu tô apta a calcular as participações. Então, o que diz lá? As participações sobre o lucro definidas em estatuto da companhia são as seguintes: empregados 6%, parte beneficiária 5%, administradores 3%, debentures 8%. A legislação diz o seguinte em relação à base de cálculo, tá? As debêntures, as participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias serão determinadas sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada.
ok? Então, eu preciso seguir essa ordem aqui e a cada participação que eu calculo, eu vou ter a base de cálculo deduzida por essa despesa da participação anterior, tá? E qual é a base de cálculo das minhas participações? Bom, do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a despesa para o imposto de renda e contribuição social para o lucro líquido. Vamos pegar uma base de cálculo, assim como a gente fez o livro de apuração do livro do lucro real, a gente vai fazer aqui, ó, base de cálculo das participações. Então, tudo que for feito na contabilidade, eu preciso ter a evidência, eu preciso ter a documentação suporte da transação. Então, eu não tenho como fazer um cálculo numa calculadora e jogar um valor aqui. Porque o que acontece? A gente precisa da evidência. Cada lançamento contábil tem seu histórico, que vai referenciar um documento, né? Uma planilha Excel também é um documento, né? Uma planilha Excel em que a gente tem toda a metodologia de cálculo de uma estimativa contábil ou de um cálculo de participações. Isso tudo representa, né, a documentação suporte desse lançamento. Portanto, eu tenho que deixar tudo muito bem evidenciado. Até porque quando terceiros, por exemplo, os auditores independentes, auditoria interna, controladoria, solicitar maiores explicações, maiores entendimentos sobre alguns saldos, sobre alguns lançamentos contábeis, eu preciso ter isso muito bem documentado para poder apresentar. E também isso te permite que tu tenha o histórico, né, dos anos anteriores, ano após ano, dos cálculos que são efetuados. Então, tudo que é feito precisa estar documentado, ok? Senão não é considerado. Então, a base de cálculo das participações não é diferente. Então, eu vou pegar aqui, ó, o lucro contábil, né? Após o imposto de renda e contribuição social, porque a lei diz que a base tem que ser o lucro depois do imposto de renda e da contribuição social, né? Ele está aqui, eu já lancei, tenho 5. Eu vou considerar prejuízos acumulados, ok? Essa empresa tem, vamos lá para o enunciado, tem prejuízo acumulado. Então, a legislação não deixa que tu calcule participações, né, um complemento à remuneração dessas partes relacionadas aqui, se tu tem ainda um prejuízo acumulado no teu patrimônio líquido, tu tem que desconsiderar esse valor, tu tem que diminuir esse valor. Então, eu vou diminuir tudo aqui na minha base de cálculo, tá? Prejuízos acumulados, eu vou botar o sinal de menos e vou puxar aqui, ó, 2.350, ok? Prejuízos acumulados, aí sim eu chego na base de cálculo das debêntures. As debêntures são, conforme a lei, a primeira parte a ser calculada. Então, eu tenho aqui a base de cálculo das debêntures, esses 13.400. Quais são esses percentuais mesmo? Debêntures é 8, tá? 8%. Então, vou botar aqui, ó, 8%. Deixa bem evidenciado. Aqui, vezes 8, tá? Ok, vou chegar então na minha base de cálculo de quem? Qual é o próximo grupo? São os empregados. Isso está na legislação, na Lei 6404. Os empregados, qual é a porcentagem lá? Essa porcentagem está no Estatuto da Companhia, né? 6%. Empregados, 6%. Vamos lá. Então, eu vou ter aqui primeiro a base menos a participação anterior, né? A despesa com a participação anterior. Eu fiquei com 13.100. Aí aqui eu vou fazer os meus 6%. 189. Ótimo. Vamos lá. E eu tenho que diminuir, tá? Aqui eu deixei o saldo
positivo, esse menos esse. Tá. 2.969. O que é isso? É a minha base dos administradores, ok? Dos empregados. Dos administradores aqui. Qual é o percentual? 3%. Ok? Então, eu vou fazer aqui o cálculo dos 3%. E aí eu chego na minha base de cálculo, tirando, então, essa despesa aqui de 89 dos administradores, eu chego na minha base de cálculo de quem? Das partes beneficiárias. Das partes beneficiárias. Qual é a porcentagem das partes beneficiárias? Aqui, 5%. Então, vamos lá. Tá? 144. Bom, agora eu posso pôr aqui o total. Na verdade, esse total que vai sobrar na conta de lucro acumulado para destinação lá no patrimônio líquido após o encerramento do exercício. Mas aqui ele não vai servir para que a gente calcule e entenda a despesa, tá? O valor da despesa é o seguinte. Já vou botar aqui no lançamento, tá? O lançamento das participações é debita despesa com participações e eu credito as minhas participações a pagar, ok? Ó, qual é esse valor? São todas as despesas que eu calculei para cada um dessas minhas partes, que é 697,36, tá? Então, esses são os valores da despesa com participações, tá? E não esse total. Esse total, a gente está pegando o lucro contábil, tirando o prejuízo acumulado lá do patrimônio líquido e tirando as despesas. Então, eu não vou utilizar isso aqui. O que eu vou utilizar é despesa com participações. E agora, eu preciso fazer o lançamento contábil, tá? Então, eu vou aqui, da mesma forma como eu fiz com o imposto de renda, tá? Eu vou puxar aqui o razonete e vou lá. Despesa com participações, ok? Então, vou botar aqui o meu débito. Lançamento 10. E vou criar aqui o outro razonete de participações a pagar. Então, participações a pagar. Lançamento 10. Então, eu tenho um débito e um crédito, tá? Das participações. E da mesma forma como nós tratamos o imposto de renda, eu preciso encerrar minha área. E eu tenho essa despesa em aberto. Lembrando que isso aqui é uma conta passiva, pode até dar uma corzinha para ela, tá? Para a gente lembrar que isso aqui é um passivo, né? Isso aqui não vai ser encerrado. As outras contas são contas de resultado. Então, a minha despesa com participações eu preciso encerrar. Então, ela é uma conta devedora, eu vou creditar, certo? Lançamento 11. E eu creditei e vou debitar minha área. Lançamento 11. Ok? Bom, agora sim, eu vou saber qual é o total do lucro líquido do exercício de 2021. É 5.086,44. Ok? Agora sim, eu vou poder encerrar minha área.
tá? Eu vou poder encerrar a área e aí levar esse meu lucro lá para o patrimônio líquido. E aí eu vou poder fazer a nota explicativa da receita e vou fazer minha demonstração do resultado, ok? Então, vamos encerrar a área, tá? Não vamos deixar a área em aberto, vamos encerrar a área. Bom, essa área é uma conta transitória, tá? Ela precisa ser encerrada e ela não vai mais ser utilizada no exercício, ok? Então a gente precisa encerrar ela também. Essa área, ela não é uma conta nem de resultado, não é uma conta de ativo, de passivo ou de patrimônio líquido. Ela é uma conta transitória, tá? Ela fica num outro grupo solitária lá, que ela serve só para a gente fazer esse mecanismo do encerramento do exercício, certo? Bom, então eu vou criar aqui um razonete e vou chamar de lucro do exercício 2021, que é o exercício que a gente está trabalhando aqui é o de 2021, ok? Lucro do exercício de 2021. Então, eu estou lá no meu PL, tá? Eu vou colocar até aqui para a gente não... PL, não esquecer, que é uma conta de PL. Bom, eu tenho um crédito aqui, eu vou simplesmente debitar, vou chamar de lançamento 12, debitar e creditar patrimônio líquido. Lançamento 12. Joia? Fiquei agora com o meu resultado encerrado e tenho o meu lucro para dentro, botei o lucro para dentro do patrimônio líquido, tá? Nesse exercício, a gente tem prejuízos acumulados na contabilidade, lá nos meus saldos iniciais, ó, 2.350. Então, eu preciso que esse prejuízo seja absorvido pelo lucro. Então, eu vou criar esse razonete do prejuízo acumulado aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um razonete, vou montar o razonete do prejuízo acumulado. Ó, prejuízo acumulado. Ele é devedor, né? O lucro é credor, porque o patrimônio líquido aumenta quando recebe lançamentos a crédito. E esse aqui é um lançamento que diminui o patrimônio líquido da empresa, tá? Então, esse aqui é o saldo inicial de prejuízo acumulado, ok? Então, agora eu vou para uma conta de lucros acumulados, também de PL, tá? Aqui também é de PL também, tá? Então, eu vou trazer esse meu lucro de 2021, que é uma conta de PL, tá? Eu coloquei aqui no ladinho de PL, vou trazer ela para lucros acumulados no PL, para que eu possa absorver esse prejuízo, ok? Então, eu vou debitar essa conta, vou chamar de lançamento 13, e vou creditar lucros acumulados, lançamento 13, tá? Zerei, então, essa daqui e passei para cá, porque eu quero fazer a mesma coisa com o meu prejuízo. Ele é devedor, eu vou creditar, e aí eu debito os lucros acumulados para que eu possa absorver esse prejuízo. Tá? Então, aqui, se a gente for fazer o somatório, a gente vai ter um saldo de 2.736, olha lá, é o mesmo das participações, né? Porque a gente pegou o lucro contábil, tirou os prejuízos e as participações. Então, eu fiquei com esse saldo aqui em lucros acumulados. Companhias de capital aberto, né? E essa determinação, ela é para as companhias de capital aberto, né? Para as reguladas pela Lei 6404, não podem deixar lucro acumulado no patrimônio líquido. Precisa ser distribuído, né? Para as reservas e distribuídos através dos dividendos. Então, isso aqui vai ser a destinar. Então, um próximo capítulo, no caso dessa empresa Ultra,
seria fazer toda a destinação desse saldo de lucro acumulado que sobrou ali após a absorção do prejuízo para as reservas de lucros e para os dividendos, né? Separar a parte dos dividendos obrigatórios e se tiver o dividendo adicional proposto, ok? Isso seria a continuação, então, para poder daí sim levantar o balanço patrimonial, a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Esse exercício da Companhia Ultra, ele para por aqui, tá? Então a gente fez o encerramento e agora a gente vai fazer as demonstrações contábeis a partir desse encerramento. Bom, as demonstrações contábeis que o exercício pede é nota explicativa, ó, opa, vou botar aqui, ó, nota explicativa da receita, ou nota de reconciliação da receita. O que é essa nota, tá? Essa nota, ela representa a abertura de todas as deduções da receita bruta. Então, vou botar aqui, ó, receita bruta de vendas, ok? Ó, minhas receitas brutas de vendas aqui. E aí ela abre todas as deduções, porque a demonstração do resultado, ela parte da receita líquida, certo? Então eu preciso em nota explicativa mostrar para o meu usuário da informação contábil o que teve de deduções da receita bruta, quanto eu tive de cancelamento de venda, abatimento de venda, devolução de venda, os tributos sobre vendas, tá? Então essa nota explicativa, ela é feita para isso. Eu vou botar aqui, ó, deduções da receita bruta. O que temos de deduções da receita bruta nesse exercício aqui? Eu tenho vendas canceladas, né? Vou botar aqui vendas canceladas, tributos sobre vendas, tá? Eu tenho essas duas figuras aqui, as duas deduções da receita bruta. Então, eu vou botar aqui, ó, vendas canceladas e tributos sobre vendas. Vamos lá. Vendas canceladas e tributos sobre vendas. Ok, eu vou colocar aqui negativo para ficar melhor evidenciado. E aí, com base nesse somatório, vamos ver quanto é que vai dar aqui. Dá 18.540. Com base nisso, eu tenho minha receita líquida de vendas, que seria 62 mais os 18. Aqui é a minha receita líquida de vendas, tá? Aqui, desse saldo de 44.455, é que parte a minha demonstração do resultado, que eu vou fazer ela agora. Demonstração do resultado do exercício, ok? Agora eu vou fazer a minha DRE. Bom, a demonstração do resultado, então, ela parte da receita líquida de vendas, tá? Não parte da receita bruta. Tá? Legislação societária, a NBCTG 26 de apresentação das demonstrações contábeis, coloca que a demonstração do resultado deve partir da receita líquida. Então, eu venho na minha receita líquida, tiro o custo da mercadoria vendida, até vou puxar direto aqui do exercício, ó, menos custo, então vou puxar negativo, igual ao quê? Opa, igual a lucro bruto, tá?
Esse somatório é o lucro bruto. E aí aqui eu trago as minhas despesas operacionais, ok? Então eu tenho despesas com vendas, né? Eu tenho aqui no exercício minhas despesas com vendas. Eu vou puxar aqui. No caso do exercício, eu tenho despesas administrativas. Eu puxo tudo lá. E eu tenho as minhas outras despesas, outras receitas, né? No caso do exercício, eu tenho que inserir a minha despesa com participações nas minhas outras despesas, tá? Outras despesas operacionais. Esse é o saldo da minha despesa com participações, ela deve vir aqui, ok? Outras despesas. Então, essa demonstração do resultado, ela é um pouquinho mais simplificada, né? Porque ela não vai ter toda a abertura, não tem resultado de equivalência patrimonial, não tem outras receitas, né? Mas o que o exercício me oferece são esses elementos. Aí eu tenho aqui o meu resultado antes do resultado financeiro. E aí eu tenho a figura no exercício das minhas receitas financeiras. Lembra daquele 1.000? Então vamos pegar aqui as minhas receitas financeiras. Então é um saldo positivo de 1.000. Tá? Então o meu resultado antes do resultado financeiro é esse aqui. E aí eu tenho 1.000 de receitas financeiras, eu não tenho despesas financeiras, então eu vou agora ter o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então eu fico com 7.007,64. Aí eu vou tirar a minha despesa com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Esses 1.921. E aí eu chego no lucro líquido do exercício. 5.086,44. Esse aqui é o meu lucro líquido do exercício. Esse aqui tem que representar a minha ARE. Quanto é que foi a minha ARE? Vamos lá. 5.086,44. Então, eu fiz esse check aqui, tá certo, tá correto. A minha ARE tem todas as despesas aqui, inclusive essas despesas das deduções da receita bruta, tá? Tem inclusive essas despesas. E aqui eu estou considerando, né? Porque eu estou partindo dos 44, eu tenho meu imposto de renda, eu tenho as minhas participações. Então, a demonstração do resultado, ela não tem que seguir a ordem da área. A ordem da área é a ordem na qual eu preciso fazer os meus cálculos, cuja a base de cálculo eu preciso para poder fazer o cálculo conforme a legislação. E a demonstração do resultado, ela vai trazer, então, por exemplo, né, a forma de apresentação de acordo com a norma de contabilidade, que diz que as participações devem ficar no grupo de outras despesas, por exemplo. Aqui, apesar de que a gente calcula ela lá depois do imposto de renda, né? Ela é a última a ser calculada, mas eu trago ela aqui em cima e depois cada uma dessas contas aqui, desses grupos, eles vão ser abertos em notas explicativas, ok? Então tá, esse aqui é o exercício de encerramento. Vamos ver se a gente não esqueceu de nada. Então, coloquei as contas, né, nos razonetes, apurei a área de forma parcial, que foi até o 7 aqui. Depois calculei o imposto de renda e contribuição social, deu 1.921, ficou um saldo de 5.783. Esse saldo aqui é o que eu levei para minha base de cálculo das participações.
depois de calcular todas as participações, eu fiquei com um total de 697,36 de despesa com participações e fiquei com o meu lucro líquido do exercício de 5.086, ok? Esse saldo aqui, eu preciso encerrar a ARI, tá? Então, eu preciso encerrar a ARI e trazer para patrimônio líquido, aqui o lançamento 12, tá? Como eu tenho prejuízo, eu criei aqui uma conta de lucros acumulados no PL para que eu possa trazer, então, esse lançamento contábil do lucro do exercício de 2021 e trazendo o prejuízo de outros exercícios anteriores. Não sei se foi em 2020 ou vem acumulando prejuízo ao longo dos anos anteriores, ou se eu até posso ter tido lucro, mas o prejuízo que eu tinha acumulado era maior e eu continuei com prejuízo no meu PL. Aí eu não sei porque eu não tenho histórico dessa companhia. Mas, de qualquer forma, eu tinha saldo aqui de prejuízo e eu tinha lucro a maior, que eu pudesse absorver esse prejuízo. Então, por isso eu fiz esse procedimento. Esse saldo aqui a destinar vai compor os dividendos, né, pagos aos acionistas e vai ser utilizado também para constituições das reservas, principalmente a reserva legal, que é obrigatória, mas existem também reservas permitidas pela lei, reservas estatutárias, ok? Reservas de lucros que a gente vai compor com esse saldo para zerar o meu lucro acumulado, porque companhias de capital aberto não podem ficar com o lucro acumulando ali, ok? Bom, espero que tenham gostado, que tenham tido um bom entendimento, um bom esclarecimento aqui desses procedimentos de encerramento, tá? A ordem na qual eu fiz todos os lançamentos tem um porquê de ser feito assim, tá? Outros exercícios que vão envolver esse encerramento, que vão envolver a elaboração de outras estruturas das demonstrações contábeis, como, por exemplo, o balanço patrimonial, a demonstração da mutação do patrimônio líquido, a demonstração dos lucros prejuízos acumulados, a DRA, enfim, outros exercícios, eles vão demandar esse tipo de organização, tá? Então, precisa estar organizado o exercício e ser feito nessas etapas propostas aqui. Se gostou do vídeo, curta, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com outros colegas que possam usufruir e aproveitar essas informações de contabilidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações para sempre saber qual é o vídeo novo da semana e nos falamos em breve. Até mais!